Oi, gente, como prometido, eu vou gravar para vocês a monitoria de ontem. Peço desculpas porque deu errado a gravação ontem. Eu esqueci de colocar para gravar a tela, tinha gravado só o áudio. Mas enfim, na monitoria de ontem, eu iniciei falando sobre o final da terceira semana do desenvolvimento. Inicialmente, eu falei sobre a metamerização e a delaminação do mesoderma. Bom, o mesoderma, ele vai se diferenciar em três regiões. O mesoderma lateral, onde vai ocorrer a delaminação. Temos também o mesoderma intermediário, que vai dar origem ao sistema urogenital, o sistema urinário. E o mesoderma paraxial, com a formação dos somitos, que vão ser estruturas que vão crescer ao longo do tubo neural e vão originar estruturas importantes no embrião. Sobre a imagem, é um corte transversal do disco embrionário trilaminar, mostrando a diferença do mesoderma intraembrionário. Então, é justamente isso. O mesoderma intraembrionário ele vai se subdividir em regiões que vão originar determinadas estruturas no embrião. Aqui eu venho destacando para vocês o surgimento dos somitos. Na imagem A foi retirado o âmnio na parte dorsal do embrião para a gente visualizar justamente o surgimento dos somitos, que vai ser aí no sentido do crescimento do tubo da notocorda, ou melhor, ao redor da notocorda. Vão ser 2 cordões de somitos, que vão originar estruturas do embrião, como o músculo, derme e também o esqueleto, os ossos do embrião. Na questão do mesoderma lateral, onde vai ocorrer a delaminação, vai ocorrer o surgimento dos espaços celômicos, que vão ser cavidades que vão se expandir, como está melhor mostrado aqui nessa figura, e vão formar a somatopleura, que vai ser formado pelo ectoderma e mesoderma intraembrionário, e esplanchnopleura, que vai ser formado pelo mesoderma intraembrionário e o endoderma, que vão aí originar determinadas estruturas do embrião. Destaquei também a vasculogênese e a angiogênese, Na imagem A, vocês podem ver aí que está indicada a vesícula umbilical, que é o local onde primeiro vai se originar os vasos do embrião, onde primeiro vão ser formados os vasos. Então, a vasculogênese é a formação dos vasos sanguíneos do embrião a partir de angioblastos. E esses angioblastos são células mesenquimais que se diferenciam e são denominadas a partir dessa diferenciação de angioblastos. Esses angioblastos, como está indicado na imagem C, eles vão formar aglomerados de células angioblásticas que vai ser dado o nome de ilhas de sangue, ou como vocês também podem ter escutado, ilhotas de sangue. Então, quando forma esses aglomerados, vai surgindo cavidades entre essas células, como está indicado na imagem D. E a partir daí, essas cavidades elas vão crescendo, onde vão formar a luz dos vasos. Como vocês podem ver na imagem E, as células que estão ao redor dessa cavidade, elas vão assumindo um formato mais pavimentoso. Essas células elas vão formar a parede do vaso, que vai daí originar o endotélio do vaso, Também vai ocorrer a formação de células sanguíneas, que a partir da vasculogênese, a gente também vai ter a angiogênese. E a angiogênese é a formação de vasos a partir de vasos pré-formados, ou seja, o brotamento, como está indicado na imagem A. Essas estruturazinhas em azul
é representando justamente isso, o surgimento de vasos a partir de vasos pré-formados. Bom, aqui, gente, como eu vi falado ontem na monitoria, Malu ainda não explicou sobre as velocidades coriônicas, mas ela disse que eu já poderia adiantar. Ou também, quando vocês assistirem esse vídeo, ela já pode até já ter falado a vocês. Então, as velocidades coriônicas, elas vão ter 3 estágios, ou 3 divisões. Então, no início da terceira semana, a gente vai ter a presença das velocidades primárias, que são velocidades que no seu interior a gente vai ter a composição, vai ser composta por citotrofoblasto, e revestindo essa velocidade a gente vai ter o sincício trofoblasto. Já a velocidade secundária, ela vai ser caracterizada pela invaginação ou penetração do mesoderma no interior dessa velocidade, que aí vai dar origem à velocidade secundária. Já nas velocidades terciárias, vai ter especificamente a formação de capilares da velocidade a partir da diferenciação do mesoderma, ou seja, vai originar pequenos vasos no interior dessas velocidades. Recapitulando, a velocidade primária ela é formada por citotrofoblasto no interior e revestido por sincício trofoblasto. Já a velocidade secundária, ela vai ter no seu interior o mesoderma. E as velocidades terciárias vai ter a presença de pequenos vasos que vão surgir a partir da diferenciação do mesoderma, que invaginou ali na velocidade. Bom, aqui eu trouxe para vocês compararem as velocidades. Na imagem à esquerda, a gente tem as velocidades primárias. E como a gente pode ver aí, ainda está bem no iniciozinho da formação das velocidades. E essas velocidades, elas crescem em direção à decídua. E o citotrofoblasto e o sincício, eles vão crescendo em direção à decídua. E também o mesoderma acompanha esse crescimento, como a gente pode ver na imagem à direita. Aí já tem basicamente a formação da velocidade terciária e o mesoderma ele já começa a se diferenciar. E se vocês prestarem atenção na imagem no canto superior direito, está representado aí já o mesoderma diferenciado com as formações dos pequenos vasos. E perto a esses pequenos vasos formados, nós vamos ter cavidades que vão estar preenchidas por sangue, e esse sangue é proveniente da mãe. Então, a formação desses vasos, justamente perto dessas cavidades que vão ter o sangue da mãe, vai ser ali para a troca de nutrientes e oxigênio entre o embrião e a mãe. E as velocidades coriônicas, elas posteriormente vão dar origem à placenta, que é um dos anexos embrionários que vocês vão ter aula, e que é importante para a nutrição do embrião, né, e o desenvolvimento do embrião. Bom, sobre a final da terceira semana é isso, e agora a gente vai falar sobre a quarta semana. Bom, gente, destacando agora para vocês sobre a quarta semana, vou falar sobre os dobramentos do embrião. Então, mudanças importantes na forma do corpo ocorrem durante a quarta semana. No início, o embrião ele é quase reto. Como a gente pode ver aqui nessa imagem, à esquerda, o embrião ele tem esse formato. E ao final da terceira
da quarta semana, ele já tem esse formatinho em C, né? Já ganhou mais volume, já cresceu. E os dobramentos, eles ocorrem devido ao rápido crescimento do embrião, que acontece principalmente na região do encéfalo e da medula espinhal. E ocorre simultaneamente o dobramento nas estruturas cefálica e caudal e o dobramento lateral do embrião. Ou seja, ao mesmo tempo, o embrião está todo em desenvolvimento, óbvio, né? Ou melhor, todo em crescimento, o que vai ocasionar esses dobramentos. Então, o que leva a região cefálica e caudal se moverem no sentido ventral, enquanto o embrião ele se alonga. A região cefálica e a região caudal, elas vão ter esse dobramento no sentido, digamos assim, do abdômen do embrião, o que vai vir a ser posteriormente o abdômen do embrião. Aqui, vou destacar agora para vocês o dobramento cefálico e caudal. Aqui eu vou destacar primeiro a prega cefálica. Aqui na imagem B, como vocês podem ver, está havendo a indicação aqui que o tubo neural ou o encéfalo em desenvolvimento, né, representado em azul claro, o encéfalo ou o tubo neural, porque o tubo neural vai dar origem ao sistema nervoso e o encéfalo, enfim, é o sistema nervoso central. Mas vai ocorrer o crescimento do tubo neural e aqui também está indicado a membrana bucofaríngea, que o nome é bem sugestivo, vai dar origem à boca e as estruturas aqui da faringe, o celoma pericárdico e o coração primitivo. O celoma pericárdico é a cavidade onde o coração ele vai se instalar, né? O local do coração. Então, em decorrência do crescimento do tubo neural, o embrião ele não tem espaço ali para crescer. Então, vai ocorrer o dobramento desse embrião, como está indicado na imagem C. Essa setinha indicando o dobramento e o posicionamento, gente, do coração no seu local definitivo. E com esse dobramento, essa curva que é feita na membrana bucofaríngea vai, consequentemente, posicionar o coração, como eu falei, no seu local definitivo, vai formar também o intestino anterior do embrião. Aqui é a dobra caudal. Como eu falei anteriormente, aqui também vai ter o crescimento do tubo neural, destacado em azul, e com o crescimento e o dobramento na prega caudal, a gente vai ter a formação do intestino posterior e também o posicionamento do alantoide e pedúnculo do embrião ou pedúnculo de fixação, que vão em direção também ao sentido ventral do embrião, e vai ocorrer o posicionamento do alantoide e posteriormente a incorporação desse alantoide. Bom, gente, agora eu vou destacar aqui o dobramento lateral. No dobramento lateral, a gente vai ter, como indicado em A, o âmbio ele vai crescer em direção ao saco vitelínico, ele vai se expandir e ele vai como se fosse abraçar o embrião. Ele vai se expandir e incorporar mesmo o embrião. Isso é o crescimento das bordas laterais, que o âmago ele se expande. E em consequência do dobramento lateral, o embrião ele vai assumir a forma cilíndrica. Ocorre também a expansão da cavidade amniótica, que é como eu falei, né? Eu já falei que ocorre a expansão da cavidade amniótica e, consequentemente, vai ter a formação do intestino médio, como está indicado em D. E o revestimento do cordão umbilical pelo âmago.
como está indicado aqui, o pedúnculo de fixação, o alantóide, ele vai se posicionar e vai ocorrer a incorporação do alantóide. Essa incorporação ocorre justamente pela vesícula, pelo âmnion, que vai se expandir e vai incorporar o cordão umbilical. Tem também a formação, como indicado em C, do celoma intraembrionário, que é uma cavidade que onde vai estar depois posicionado as nossas vísceras, ou melhor, os órgãos do embrião, na cavidade celômica intraembrionária. Já falei do intestino médio. Então, o dobramento lateral, o importante é isso. O âmnion, ele vai se expandir, ele vai como se fosse abraçar o embrião. Em consequência disso, o embrião assume o formato cilíndrico, tem a incorporação do cordão umbilical, a formação do intestino médio e também o fechamento do celoma intraembrionário, que é a cavidade onde posteriormente os órgãos vão estar ali dentro, né, posicionados ali. Aqui eu vou destacar para vocês as consequências dos dobramentos. Primeiro, o embrião ele assume formato cilíndrico e arqueado em C. Ao posicionamento das estruturas em seus locais anatômicos definitivos. Como eu falei lá no início, aqui na prega cefálica. O coração, é muito importante isso. O coração ele vai se posicionar no seu local definitivo. E com isso, vai